Teremos agora a palestra O Intercâmbio Virtual e Suas Modalidades, Oportunidades para Aprendizagem Ativa e Colaborativa. Chamamos ao palco para proferir a sua fala a professora Ana Cristina Biondo Salomão. A professora Ana Cristina é atualmente assessora de Relações Externas da Unesp e coordenadora do programa de Brazilian Virtual Exchange, o BRAVE, da Unesp. Ela é docente do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, atuando na área de língua inglesa. Como docente credenciado no programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da mesma instituição, tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado sobre o ensino de línguas e formação de professores, telecolaboração e comunicação intercultural. A professora Ana Cristina tem publicado e participado de inúmeras conferências no Brasil e no exterior, apresentando pesquisas sobre intercâmbio virtual e comunicação intercultural e fomentando ações de internacionalização da universidade. Professora Ana Cristina, o palco é todo seu. Obrigada. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês em Santa Maria. Minha primeira vez no Rio Grande do Sul, na verdade. Então, um prazer conhecer o estado de vocês, a cidade de vocês. Como já foi anunciado, eu acordei 4 da manhã, né, para estar aqui, mas foi bom, foi uma boa viagem. Acho que é importante a gente conhecer, né, os diferentes estados do nosso país, as diferentes maneiras como as coisas acontecem. E, hoje em dia, com essa possibilidade da internet, dos intercâmbios virtuais, a gente precisa fazer uso disso para nos conectarmos também. Então, essa é uma primeira visita presencial para depois a gente continuar também no virtual, esse nosso contato. Eu vou contar um pouco da história, como já foi falado de mim, né, vou contar um pouco da história do Brave. Eu acho que é interessante a gente começar por essa história para vocês entenderem. A vice-reitora de vocês até falou de Bravo, Brave. Isso tem a ver mesmo com a nossa história, como isso surgiu na nossa universidade. Nós temos um projeto muito antigo na Unesp, que desde 2006, que se chama Teletandem. Teletandem Brasil, Línguas Estrangeiras para Todos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês colocarem no Google Teletandem, com M no final, vocês vão achar informações sobre esse projeto. O que é o Teletandem? O tandem é uma bicicleta, aquela bicicleta de 2 lugares, né, que você tem que pedalar junto para a bicicleta andar. Então, a aprendizagem em tandem é a ideia da aprendizagem colaborativa. Nós precisamos colaborar para aprendermos juntos. Assim como se as 2 pessoas não pedalarem a bicicleta juntos, a bicicleta não sai do lugar. Se só um pedalar, fica difícil, fica muito pesado, né? Então, essa ideia do teletandem, ela surgiu a partir da aprendizagem em tandem, que já existia na Europa, né, desde a década de 60 do século passado, para a aprendizagem de línguas. Então, eram encontros entre pessoas que falavam línguas diferentes para ensinar suas línguas uma para o outro. Né? Na Europa, esses programas Erasmus, isso sempre existiu. Então, um italiano estava estudando na Alemanha, e ele fazia encontros regulares com esse alemão para ajudar o alemão a aprender italiano e para ser ajudado a aprender alemão. Bom, com o advento da internet, então, na Unesp surge a ideia do teletandem, se fazer essa parceria para a aprendizagem de línguas online, né? Eu, como uma linguista aplicada, assim como a Ana Luísa, né, os professores de línguas, a área da linguística aplicada, nós sempre buscamos contextos de aprendizagem autênticos para colocar os nossos alunos para praticar as línguas estrangeiras. Porque as pessoas sempre falam assim, estudo inglês faz tanto tempo e eu não consigo falar. Fala, mas você entrou no jogo para jogar? Você tenta falar com alguma pessoa? Então, o teletandem era essa criação desse contexto para os nossos alunos terem um contexto de prática. Isso lá atrás, em 2006. Nós tivemos já parcerias com várias universidades do mundo. O teletandem ele ocorre até hoje na Unesp, em 3 das nossas unidades, em Assis, Araraquara e Rio Preto, com o teletandem português e inglês, português e espanhol, português e italiano. Né? Nós temos para todas as línguas e aberto à nossa comunidade. Aí, em 2017, o Celso, presidente da FAUBAI, ou vice-presidente da FAUBAI naquela época, né, Celso, me chamou para a gente pensar em um projeto, então, conhecendo a nossa experiência na Unesp com o teletandem, né, como prática, como pesquisa,
para a gente pensar em um projeto para o Brasil, para as instituições de ensino superior no Brasil, que fosse, não para essa colaboração, mas não somente para o ensino de línguas, mas que a gente pensasse em algo que pudesse ser usado para língua e conteúdo, pegando um pouquinho o gancho aqui, né, do que a Ana Luísa já está falando, e baseado nessa aprendizagem de COIL. Então, é importante, acho que é importante, o evento de hoje, ele se chama Virtual Exchange Brave COIL, né? Por que esses dois nomes? Porque COIL é um nome mais conhecido no exterior, Collaborative Online International Learning, que é justamente essa colaboração entre duas classes, duas turmas, para que os professores colocam ali os seus alunos em contato para uma aprendizagem conjunta. Não só a aprendizagem de língua como no Teletandem, mas para a gente olhar para os conteúdos que eles estão aprendendo. Isso é o COIL. Como é que surge o Brave no Brasil, então? Em 2017, a gente pensa, vamos pensar num projeto como o COIL, mas para o Brasil? E aí, nós, com algumas outras pessoas da FAUBAI, começamos a pensar, pensamos assim, bom, COIL é o nome que eles têm lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Vamos chamar isso de Virtual Exchange, intercâmbio virtual, porque é algo mais amplo, é um nome guarda-chuva que pode abarcar o Teletandem, pode abarcar outras iniciativas. Bom, brasileiro, Brave, bravo, e naquela época, esse nome a gente pensou, esse é um nome perfeito, porque a gente tinha que ser brave, bravo, corajoso, para falar sobre um projeto desse com as pessoas. Gente, 2017, as pessoas olhavam para a nossa cara e falavam assim, online? Internet? Imagina. Hoje, depois da pandemia, a gente já sabe mexer no Moodle, sabe fazer Google Meets, toda hora já fala assim, vamos fazer um Meet normal. Mas parece que foi um século atrás, e não, há menos de 10 anos atrás, as pessoas não tinham noção de como usar essas ferramentas. Então, a gente tinha que ser brave para colocar, para emplacar um projeto desse, né? Começamos devagar na Unesp, trazendo alguns professores para palestras como essas, com pessoas de fora, mostrando para eles o que era, né, essa iniciativa, o que era essa metodologia ativa. Acho que o Virtual Exchange é muito mais uma metodologia ativa que a gente insere nas nossas aulas, para colaborar com disciplinas, né, de fora, de instituições de fora. E aí trouxemos esses professores, apresentamos parceiros e começamos com algumas pequenas parcerias, que depois foram crescendo, partimos para outros espaços na universidade, e aí veio a pandemia. E, no fundo, a pandemia nos ajudou, porque, né, dentre tantos coisas ruins, né, que ela causou, os professores acabavam vindo procurar informações no Brave para falar assim, olha, será que isso aí que vocês estão fazendo nesse Brave pode me ajudar a dar aula? Porque todo mundo teve uma dificuldade para ir para o online, né? Então, nós tivemos muita procura, e aí o Brave realmente teve um aumento expressivo na nossa universidade, é o que eu vou mostrar para vocês, né? Vou passar para os meus slides, que eu acho que um suporte visual ajuda. Você pode passar? Bom, então, só pensando, acho que o Celso também vai usar esse slide, acho que é super importante a gente pensar na diferença, né, entre a internacionalização no exterior e a internacionalização em casa, que já foi falado desde o começo da sessão, né. Muito, quando se pensa em internacionalização, ou talvez alguns anos atrás, até mais, se pensava muito nessa mobilidade física, ir para o exterior, né. Às vezes, trazer pessoas para cá também, que está dentro disso, mas talvez não como uma cultura que as nossas universidades realmente assim, estimavam, né? A ideia da internacionalização em casa é justamente pensar nessas ações locais que podem ajudar a gente a desenvolver as competências globais. E o Virtual Exchange, o intercâmbio virtual, é uma das principais ações de internacionalização em casa, porque o nosso aluno vai ter uma experiência de internacionalização, que é diferente da mobilidade, é claro, não são comparáveis, ninguém está tentando comparar, mas é uma experiência, assim, desde onde ele está, academicamente, ele pode ter uma experiência de internacionalização, um contato, uma interação social, uma interação com o outro que pode ser, que será certamente muito importante para a sua formação acadêmica. Pode passar. Bom, para que, então, esse contato? Para que pensar nessa internacionalização em casa? Justamente para pensar nas competências globais, nas soft skills que nós temos que desenvolver hoje, né? A Ana Luísa colocou aquele artigo falando das competências que os empregadores, né, employability skills, as competências que os empregadores buscam hoje,
nas pessoas, né, para a contratação, nós temos que pensar, então, que como é que a gente faz no ensino superior para desenvolver essas competências? Né? Desculpa que deve estar pequenininho, eu vou ler para vocês. Communication, ou comunicação, collaboration, cidadania global, critical thinking, adaptabilidade, teamwork, resolução de problemas, iniciativa, decision making e empatia. Por que eu coloquei, inclusive, em diferentes línguas? Porque eu acho que faz parte a gente pensar hoje, nós nos vermos como seres multilingües. Ana Luísa também falou sobre isso. Um dos primeiros desafios que as pessoas colocam para fazer esse tipo de interação é falar assim, mas eu não falo a língua. Bom, mas até que nível a gente tem que falar uma outra língua para a gente poder interagir com o outro, sendo que hoje nós temos vários recursos que podem nos ajudar, né? Desde tradutores automáticos, inteligência artificial. Se a gente pensar, gente, na proximidade do português e do espanhol, vocês que moram aqui, vocês vão lá para o Uruguai, direto, imagino. Fico imaginando que é pertinho, né? Eu imagino que nessas regiões de fronteira, vocês vivenciam muito mais do que a gente no estado de São Paulo, a questão da intercompreensão. É você falar o português devagar e aquele que fala espanhol te compreender e vice-versa. Eu imagino que vocês já vivenciaram essas situações. Então, a intercompreensão ela é real. A intercompreensão entre as línguas românicas, principalmente o espanhol e o português, pela sua proximidade, ela é real. Há estratégias ainda para a gente melhorar ainda mais isso, né, essa intercompreensão, principalmente se a gente tiver consciência de como nós estamos falando com o outro, como que nós estamos passando essa mensagem para o outro e fazendo-nos entender pelo outro. Então, acho que essa questão é abrir a nossa cabeça para um entendimento do que é comunicação, que não é baseado na proficiência. Nós temos aquele histórico de proficiência, tem que passar no TOEFL. Comunicação é muito mais amplo do que isso. E hoje, com os recursos da internet, muito mais. E os jovens de hoje se comunicam, né? Eu me lembro de uma situação que eu estava num táxi na França. Eu entendo francês, mas não falo francês muito bem. E aí estava conversando com a taxista e, de repente, eu queria falar uma coisa para ela que eu não conseguia. E ela falou, não, fala em inglês. Eu falei em inglês. Aí ela pediu para a Alexa traduzir o que eu tinha falado. Então, quer dizer, gente, hoje, a gente precisa usar esses recursos, a gente precisa se abrir para isso e usar isso como estratégia, porque os nossos alunos, muito mais que nós, estão abertos a isso, muitas vezes. Bom, passando para o próximo, e se eu tiver... Vai me avisando do meu tempo, porque senão eu vou ficar aqui falando até de tarde. Bom, só uma figura, eu gosto muito de trabalhar com figuras, para a gente entender os conceitos, né? A Ana, foi legal que a palestra da Ana Luísa primeiro, ela deu um geral sobre esse conceito de intercâmbio virtual, a diferença com a mobilidade virtual, e aqui eu vou enfocar principalmente o intercâmbio virtual. Eu gosto dessa figura porque ela mostra justamente quem são os atores essenciais nessa relação. Os atores essenciais são os professores, sim, dos docentes das diferentes instituições, e seus alunos. Por que eu digo isso? Porque nós, muitas vezes, estamos acostumados a dar uma palestra na sala de aula do outro. Tem o meu colega pesquisador, ele estava dando uma aula, eu fiz uma palestra na aula dele, seja presencialmente, seja online. Isso é intercâmbio virtual? Não. É legal, é uma coisa interessante de se fazer, mas não é intercâmbio virtual. Para ser considerado intercâmbio virtual, nós precisamos dessa relação aluno-aluno. Não necessariamente nós precisamos dar aula juntos, não precisa. A Ana até falou, ela usa o Moodle dela, o docente de lá do outro país usa o Moodle dele. As aulas podem ser completamente separadas, mas os alunos têm que realizar um trabalho conjunto durante, a gente sugere na Unesp, que seja de 4 a 6 semanas. Por quê? Porque você tem aí os calendários escolares, que nem sempre se sobrepõem, né, com os calendários do exterior, principalmente na relação norte-sul. Né, os nossos calendários eles vão ter 8 semanas de sobreposição boa. Né? A gente tem as questões relacionadas também que o professor ele tem que cumprir os conteúdos da disciplina dele, e o intercâmbio virtual vai ser sobre um dos conteúdos dessa disciplina. Né, uma metodologia ativa aplicada sobre um ou dois dos conteúdos que ele vai desenvolver. Então, é uma parte da disciplina que será desenvolvida por meio do intercâmbio virtual. Existem outros nomes, como vocês estão vendo aqui, a gente já falou sobre isso, né?
Principalmente nos Estados Unidos, COIL é o nome mais conhecido, e telecolaboração na Europa se usa muito, e aqui no Brasil nós temos Brave, Brazilian Virtual Exchange. O Brave ele foi criado pela FAUBAI, né, a Unesp e a UFPE, naquele momento, se uniram com a FAUBAI, né, a Federal de Pernambuco, para criar o Brave, mas ele não é nosso, ele é da FAUBAI. Ou seja, todas as instituições de ensino superior podem ter um Brave, podem ter um programa como esse, essa aqui é a ideia, aqui, trazer o Brave para cá. Na verdade, vocês já devem, alguns professores já devem estar fazendo algumas atividades similares a isso. A ideia do Brave é você ter uma coordenação central e você realmente ter um apoio a essas atividades que os professores estão desenvolvendo para alavancar ainda mais isso na instituição. Eu vou deixar essa parte para o Celso falar depois, sobre o Brave, sobre a questão da FAUBAI, tá? Mas só já estou dando uma introdução. Pode mudar. Bom, então, eu acho que isso é importante sempre a gente ir sintetizando, né? É uma metodologia ativa para a aprendizagem. Ana Luísa falou que muitas vezes eles criam disciplinas, né, na universidade dela para fazer isso. Na Unesp, eu sempre sugiro para os nossos professores que eles não criem, eles podem criar uma disciplina nova e fazer um Brave, mas que eles usem nas próprias disciplinas que eles já dão. Porque você já tem aquela carga horária que você vai ter que ministrar, é uma disciplina obrigatória, o seu aluno tem que fazer. Às vezes, você cria uma disciplina, o aluno entra e fala assim, muito trabalho, isso é diferente, isso é novo. As pessoas têm medo do novo, né? Mas se você traz aquilo como uma atividade, uma metodologia ativa na sua disciplina, muitas vezes os alunos eles abraçam de uma forma melhor do que se ele vai em algo optativo, ou, pior ainda, se fizer um curso que não vai valer nenhum crédito para ele. É mais difícil ainda, você vai ter os 3 mais empolgados do seu campus que vão fazer, o resto não. Então, eu sempre sugiro que seja uma metodologia ativa em uma disciplina que já existe. No nosso caso da Unesp, então o professor da Unesp, seu parceiro internacional ou nacional, não vejo por que não fazer nacionalmente, podemos fazer um Brave, Unesp e Federal de Santa Maria, em alguma área, na medicina veterinária, por exemplo, né? Já tivemos casos também de Braves nacionais, principalmente na pós-graduação. Então, eles trabalham conjuntamente para criar um plano de ensino dentro do seu plano de ensino, na verdade, essas atividades colaborativas que vão ser realizadas com os alunos por meio do uso de recursos e aplicativos digitais. E pode ser, isso aqui é importante, pode ser uma mesma disciplina compartilhada pelos docentes, eu quero dizer assim, na verdade. Nós damos uma disciplina muito parecida, eu e Ana Luísa. Eu continuo dando, quase com o mesmo nome, digamos. Eu continuo dando a minha disciplina na Unesp, ela continua dando a disciplina dela na instituição dela. Mas nós vamos compartilhar as aulas. Parte dessa disciplina, nós vamos dar aulas juntas, online. Isso é possível. Ou podem ser também 2 disciplinas totalmente distintas, complementares, interdisciplinares. Vou mostrar para vocês alguns casos da Unesp, que alguns professores tiveram boas experiências interdisciplinares, né, e que têm atividades em conjunto por um determinado período. Então, as atividades, essa disciplina, ela vai correr em conjunto por um determinado período. Não precisa sempre ser a aula toda junto. A questão do fuso horário é importante, é algo que a gente tem que lidar no nosso planejamento, mas existem outras alternativas, como eu vou mostrar para vocês. Vamos ver no próximo. Bom, aqui, as fases sugeridas. Como eu disse para vocês, a gente sugere que seja de 4 a 6 semanas. Tem gente que quer fazer um pouco mais? Pode fazer um pouco mais. Um pouco menos, eu acho que é um pouco complicado. Por quê? Quando você vai colocar os alunos para trabalhar em conjunto, você não vai simplesmente juntar todo mundo numa sala ali de Google Meets, falar, ok, a tarefa é essa, façam. Primeiro, as pessoas precisam se apresentar, quebrar o gelo, saber quem é você, quem sou eu, como é que é aí em Santa Maria, como é que é aí em São Paulo, como é que é aí na França, como é que em cada... Onde eles estão, como é a vida acadêmica, como é a cidade, né? Então, conhecer um pouco sobre o outro. Então, a gente sugere que a primeira semana, a primeira, segunda semana, sejam atividades de quebra-gelo para esses alunos, né? Atividades para eles se conhecerem e que explorem também alguns elementos interculturais, né? Pode ser até trabalhar com estereótipos. Eu lembro de uma que a gente fez com a Alemanha,
E aí os professores colocaram algumas frases assim, na Alemanha todo mundo toma cerveja, no Brasil, essas frases assim, é besta, mas os alunos adoram discutir isso e brincar, falar, nossa, você não toma? No Brasil todo mundo joga futebol, como é que é isso? Então, para a gente quebrar esse gelo entre os alunos primeiro, né, porque os alunos também estarão tensos para essa colaboração, claro, todo mundo chega tenso para um trabalho com quem a gente não conhece, né? Então, primeiro essas atividades. E aí uma tarefa principal, nesse período, que vai estar relacionada com o conteúdo da disciplina. E depois, essa tarefa principal em grupos mistos, ou seja, alunos daqui e alunos da outra instituição. Grosso modo, você vai dar um trabalho em grupo para os seus alunos, e ao invés deles fazerem só com pessoas da mesma turma, eles vão ter, nos seus grupos, pessoas de outro país, ou seja, eles vão ter que se virar para conversar com essas pessoas para fazer esse trabalho. Né? Grosso modo, é isso, essa atividade principal. E aí eles vão apresentar os resultados pelos grupos, e aí, ao final, uma reflexão e avaliação. Quando eu falo em avaliação, eu quero dizer, essa atividade tem que valer nota. Tem que valer para o aluno dar valor. Precisa ser uma grande parte da nota final dele? Não. Você vai ter que olhar para a sua disciplina, para o seu programa, para o seu modo de avaliar e decidir, vai ser 20% da nota final? Vai ser 30%? Quanto que vai valer? Mas tem que valer. Para o aluno entender que isso é uma parte importante da disciplina e que o esforço que ele fez ali também está sendo recompensado, né, em forma de avaliação. É uma forma de avaliação da disciplina que está sendo feita nessa atividade especificamente, né? Mas isso fica sempre a critério dos professores. E o professor, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade ali que não precisa. De repente, na minha disciplina vale 20%, e lá no exterior, na dele, vale 30%. O que eu acho que não pode existir aqui na minha vale 20%, lá na dele vale 80%. Aí fica complicado, porque a gente sempre tem que tentar criar um ambiente equilibrado, equitativo, um ambiente em que as pessoas se esforcem de modo parecido para atingir. E se não valer nada, se valer também lá fora e não valer nada aqui, é complicado. Porque se o aluno daqui não se esforçar para fazer o trabalho, o de lá pode ser prejudicado, porque na disciplina dele vale nota. Então, acho que o combinado entre os professores é o essencial antes de começar com uma atividade dessas. E, por isso, o papel da coordenação, Andréia. O combinado. Os combinados são importantes antes da gente começar a fazer. Combinar as regras do jogo antes de começar. Vai ter uma modificação ou outra? Claro, temos que ser flexíveis, principalmente quando a gente está começando. Mas a gente precisa saber o que a gente pretende fazer, quais são os nossos objetivos, como é que nós vamos chegar lá, e quais são as nossas responsabilidades de ambos os lados. E só para finalizar, antes da gente passar para o próximo slide, a gente sempre sugere para os professores que eles olhem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para lançar essas atividades, para a gente tentar pensar sempre uma atividade que coloque o conteúdo que ele está ministrando em relação aos problemas do mundo real, para a gente trazer o mundo real para a sala de aula. Né? Então, uma metodologia ativa, problemas reais, eu acho que essas são palavras-chave quando a gente pensa nesse tipo de aprendizagem. Aí pode ir para o próximo. Vou tentar deixar um pouquinho mais, agora, claro para vocês, por meio de exemplos. Tá? Alguns exemplos em disciplinas de graduação da Unesp. O Brave, quando ele surgiu na Unesp, ele surgiu como uma estratégia de inovação na graduação. Né? A gente queria pensar, a pró-reitora, na época, né, tinha essa intenção de trazer realmente como é que a gente pode inovar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar em como é que a gente traz, né, uma inovação para a graduação. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo é na medicina. Então, aqui tem também um paralelo ali com o que a Ana estava falando, que ela trabalha com as ciências da saúde. O nosso curso de medicina foi um dos primeiros a adotar o Brave, a se abrir para o Brave. Né? Os professores olharam e falaram assim, é uma oportunidade boa. Eles têm calendários diferentes lá, não sei como é que funciona os cursos de medicina aqui, mas eles não seguem aquele calendário nosso semestral, eles têm disciplinas por ciclos. Então, eles conseguem movimentar bem essas disciplinas em termos de horários, para fazer o horário deles bater com o horário da disciplina lá no exterior. E eles têm uma disciplina todo ano que eles dão, que se chama Global Health. Eles já deram essa disciplina com uma universidade na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos. E a disciplina é dada em conjunto, então, com a universidade no exterior. Vocês podem ver nas fotos que os alunos estão tendo aula juntos. Ó, ali está o pessoal em Botucatu, na nossa unidade de Botucatu, e do outro lado da tela está o pessoal na Universidade do Exterior.
As disciplinas são síncronas, os professores estão juntos ali. Isso é um modo de fazer. E eles conseguem, eles têm o contexto deles favorece para fazer desse jeito. Então, eles fazem desse jeito. Eu vou mostrar outros modos também. Bom, o que é interessante falar sobre essa disciplina? Os professores, nesse caso, eles discutem os conceitos teóricos com os alunos na aula, e daí eles dão um trabalho para os alunos fazerem durante a semana, conversarem durante a semana. Geralmente um caso clínico, que os alunos têm que discutir durante a semana, para voltar na semana seguinte e trazer os resultados. Dizer, qual é a doença, qual que é o tratamento, quais são... Né? Então, aí, na semana seguinte, eles voltam e discutem com os professores as conclusões de cada grupo. São grupos de brasileiros e alunos internacionais. O que os professores contam que é muito interessante, que, por exemplo, quando eles estão falando de doenças virais, né, os alunos vão discutir, às vezes, percebem, né, na prática, nas discussões, que os mesmos sintomas apresentados ali, febre, né, o mesmo sintoma que eles dão para algumas doenças virais apresentadas no Brasil vai ser uma doença, lá na Inglaterra vai ser outra. Então, aqui vai ser dengue, chikungunya, lá vai ser flu. Né? E aí é uma oportunidade para os alunos discutirem essa questão da saúde global, de se olhar para a saúde do ponto de vista local e global. Porque ele poderia explicar isso em sala de aula e falar, olha, esses sintomas aqui vai ser essa doença, lá na Inglaterra vai ser outra. Mas o aluno descobrir isso na discussão com seus pares, durante um Virtual Exchange, é algo diferente para a aprendizagem do próprio aluno. É uma experiência diferente. Então, essa questão da descoberta conjunta entre os alunos é muito importante nessa metodologia ativa. E é isso que a gente sempre tenta enfocar no planejamento dessas aulas. Aí, num outro exemplo, aqui nesse caso, no nosso campus de São José do Rio Preto, no curso de pedagogia, os professores não conseguiam fazer aula em conjunto, de jeito nenhum, não dava para mudar o horário. A aula no Brasil, a aula no México era à noite, e aqui no Brasil ia ser de madrugada. Bom, eles nunca conseguiram mudar o horário, não tem problema, vamos adaptar o planejamento. Tá? Como é que eles fizeram? Não sei se vocês conhecem, aquilo ali do lado de lá é um aplicativo que se chama Padlet, Padlet, Padlet. Um aplicativo excelente para se trabalhar na internet. Ele é grátis, até 3 Padlets, mas se não é baratinho também para assinar. Você pode criar ambientes com diferentes layouts, né, para os alunos postarem fotos, postarem vídeos. Então, nesse caso, como é que os professores usaram? Olha, eles criaram ali um Padlet, vocês veem que tem colunas, né? E os alunos, cada coluna é um grupo. E os alunos, eles se apresentaram gravando vídeos, falando quem que eles eram. Né? Então, é interessante porque a pessoa já conhecia tanto a mesma pessoa do seu grupo, como todos os outros que estavam participando dessa experiência, quando ele entrava nesse Padlet. Então, todas as atividades de quebra-gelo, aquelas iniciais que eu falei para vocês, as interculturais, aconteceram no Padlet, com os alunos gravando vídeos. Há professores que também usam de postar foto, o aluno posta foto e escreve. Nesse caso, os alunos podem comentar as fotos uns dos outros. Então, ele é meio que emula uma rede social, e os alunos adoram isso. Né? Também é uma chance do aluno ir para essa primeira interação um pouco menos nervoso, digamos assim, do que se ele fosse lá e falasse, nossa, vai ter que ir lá e falar inglês. Não, ele pode gravar um vídeo, ele pode gravar 3 vezes o vídeo dele antes de postar, se ele quiser. Isso ajuda a pessoa. Ele pode escrever o script antes de gravar. Então, vejam, o que eu estou falando para vocês da questão da linguagem, nós precisamos abrir a nossa mente para pensar o que é linguagem, o que é comunicação e como que nós podemos lidar com cada contexto que nós temos. Cada professor sabe o seu contexto, conhece o seu contexto de ensino, né, e os seus alunos. Bom, aí o que os alunos tiveram que fazer? Eles tinham que assistir 2 documentários, na verdade, um do Brasil e um do México, que falava sobre trabalho e educação, e os professores deram perguntas para eles discutirem em grupos. E aí eles fizeram esse trabalho, nessas 2, 3 semanas do trabalho principal. Como eles fizeram, cada grupo escolheu o seu modo. Pode ter tido algum grupo que escolheu assistir junto o documentário. Outros grupos falaram, assiste aí, eu assisto aqui, nós vamos marcar um dia uma reunião no Meet e discutir. Tá bom? Outros podem ter, acontece muitos conversando pelo WhatsApp, vamos discutir pelo WhatsApp. E na hora de fazer o relatório, vamos abrir um Google Docs e fazer junto, e vamos escrevendo. Gente, isso é sensacional. Isso é trabalhar em conjunto. Isso é trabalho em grupo.
O que os alunos fazem hoje, que a gente vê, assim, muitas vezes, talvez aqui na UFSM não aconteça, na Unesp também não acontece, né, Celso? Cada um faz uma parte do trabalho, eles juntam o Frankenstein e te entregam. E ninguém nem lê para ver se tem coerência a coisa, né? Então, eu acho assim, a gente pensar que vai trazer um elemento dificultador, mas pode trazer um elemento muito bom para se aprender realmente a trabalhar em grupo, né? Para um ter que olhar o trabalho do outro para aquele negócio acontecer. Bom, outro exemplo, porque senão eu vou falar muito e tem bastante slide, mas acho que eu queria fixar bem nos exemplos, né, para mostrar várias formas. Esse daqui, no nosso curso de engenharia, da Unesp de Sorocaba, uma parceria com o Chile. Também os professores não fizeram nada síncrono, tudo assíncrono. Eles pegaram aquele mesmo Padlet que vocês viram na tela anterior, e formataram de uma maneira diferente. Veja, cada coluna, nesse caso agora, é um passo da colaboração. Então, a primeira coluna é o welcome, são as boas-vindas. A segunda coluna são os objetivos dessa colaboração. Então, eles descreveram, e eu sempre falo aos professores, tem que estar escrito em algum lugar. Quais são os objetivos? O que os alunos têm que fazer junto? Não adianta só explicar para eles na aula, falar, gente, então isso aqui, vocês vão fazer juntos. Acabou. Na aula seguinte, eu já não lembro, já ouvi o outro, estava lá com a aula com outro professor, nem lembro o que você falou. Então, tem que estar escrito. Os objetivos, as instruções, ali na terceira coluna, o icebreaker, o quebra-gelo que eles colocaram, o aluno tinha que colocar uma foto e o lugar para onde ele sonhava viajar. E aí os outros comentavam embaixo, se já tinham ido, se não tinha, e aí vira uma conversa entre todos. Isso aqui vai lá para baixo, aqui eu tirei um print de tela, mas a hora que você olha, rola, vai lá para baixo, todos os alunos conversaram. Depois, a divisão de grupos, e nesses grupos os alunos eles tinham que estudar as matrizes energéticas do Brasil e do Chile, e olhar quais eram os tipos de energias renováveis, então, que se usava no Brasil e no Chile. Havia toda uma tarefa, com passo a passo, que esses alunos tinham que fazer para comparar essas matrizes energéticas. E aí eles tinham que entregar vídeos para os professores sobre semanalmente sobre o avanço que eles tinham feito. Então, o vídeo 1, as primeiras conversas que eles tiveram. Depois, o vídeo 2, um segundo momento, que eles entrevistaram a comunidade. E o vídeo 3 era um vídeo final sobre as conclusões deles. Então, vejam, nunca teve interação síncrona no Google Meets, no Zoom, não teve nada. Os professores criaram um projeto em que os alunos trabalharam em conjunto e eles iam checando o que os alunos estavam fazendo. Eu acho que esse formato é sensacional. Né? Na sua aula, o que você vai fazer? Você vai checar o que está acontecendo na colaboração. Que grupo está dando certo, que grupo que não está, como é que está sendo, o que vocês descobriram, quais são os resultados preliminares de cada grupo. Então, eu entendo que é uma das melhores formas, claro, cada um pode fazer, né, como preferir. Mas, principalmente para aqueles que pensam na questão da língua estrangeira, né, de se fazer uma interação entre todos, vão fazer tudo em inglês, dá um medo, esse é um ótimo formato. E aí, uma curiosidade para vocês, é Brasil e Chile. Aí está tudo em inglês. Eu perguntei para o professor, mas por que vocês fizeram em inglês? Brasil e Chile. Ah, mas eu não falo espanhol, fiquei com medo. Eu me comuniquei com a professora de lá muito mais em inglês, nós criamos todo o planejamento em inglês. Falei, tudo bem. Aí eu fiz um grupo focal com esses alunos. Falei, eu quero saber o que aconteceu nesses grupos. Sensacional, gente. Aconteceu o que a gente já previa. Eles falaram inglês, eles falaram portunhol, eles fizeram de tudo, eles se comunicaram como é a vida real. Né? Por quê? Porque na hora da comunicação nos grupos, eles falavam a língua, eles falaram, professor, no grupo de WhatsApp saía português, saía espanhol, saía inglês, saía o que saía na hora. Agora, para entregar o trabalho, eles fizeram em inglês, porque os professores pediram em inglês, tudo bem. A língua de comunicação pode ser uma, e a língua de entrega do elemento, né, de avaliação pode ser a língua que os professores pediram, não tem problema. E eles usaram tradutor, usaram de tudo para ajudar a realizar, na verdade, finalizar, né, essas tarefas. E aí, mais uma, de graduação. Essa daqui é um exemplo interdisciplinar. Essa professora da Unesp de Botucatu, ela trabalha com fermentação lá. E ela fez várias experiências de Brave nas suas aulas, e que os alunos eles tinham experimentos com fermentação. Então, o aluno estava fazendo um experimento aqui, o outro aluno lá no México, e eles comparavam esses experimentos, o que é super interessante, né?
essa comparação, né? Como é que acontece aqui, lá, colocar os próprios alunos para compararem esses experimentos. Um dia, ela conheceu uma professora de Dallas que trabalhava com animação. Animação, assim, fazer desenho animado, mesmo, ensinar os alunos a fazerem desenhos animados. E ela quis fazer um virtual exchange com essa professora. A princípio, eu falei, nossa, mas o que vai sair dali, né? Bom, elas fizeram, eu acho que foi algo que superou assim, a visão que a gente tinha de onde dava para chegar com isso, né? Por quê? O que elas fizeram? Os alunos brasileiros explicaram os processos fermentativos para os alunos estadunidenses. E os alunos estadunidenses tinham que representar graficamente isso, né? Como é que, então, ocorre a fermentação? Numa animação. Então, o principal do projeto foi isso. Parece uma coisa simples, gente, mas não é. Você explicar algo da sua área de conhecimento para alguém que não é da sua área de conhecimento, primeira coisa, é super difícil. Em português já é difícil, imagine em inglês. Não é? Por quê? Porque você não tem conhecimentos compartilhados. Quando você tem conhecimentos compartilhados, é muito mais fácil você explicar algo. Se você não tem conhecimentos compartilhados, você tem que dar um passo para trás. Falar, opa, o que eu preciso explicar para ele para entender esse conceito? E, por um outro lado, a hora que eles viram também graficamente representado, eles tiveram uma outra oportunidade dessa discussão, né? Então, foi super interessante essa parceria, até para a gente pensar assim, né, como é que a gente desenvolve esse tipo de habilidade para os alunos, para eles olharem para a área de conhecimento deles por meio dos olhos dos outros? Como é que a gente pensa na comunicação científica? Lógico, não foi o objetivo do trabalho, mas eu já estava pensando sobre isso. Como é que a gente pensa na comunicação científica quando a gente olha para trabalhos como esse, né? Então, acho que a gente é onde eu gostaria que o Brave chegasse na Unesp, em todas as colaborações. É claro que a gente tem colaborações de todos os tipos, mais disciplinares, com disciplinas muito parecidas, mas também tem professores que acabam tendo assim, essas ideias que avançam bastante no que a gente pode fazer, né, num ambiente desse. Bom, pode passar. E aí eu tenho 2 exemplos de disciplina de pós-graduação. Na pós-graduação, pode passar. Na pós-graduação, o que acontece? Muitos professores optam por dar aulas em conjunto, né? A disciplina continua, como eu falei para vocês, continua separada. A minha disciplina na pós-graduação continua sendo cadastrada no meu programa de pós. A disciplina do meu parceiro está lá, no programa dele. Não há credit exchange, a gente não troca créditos, o aluno não está matriculado na outra, não. A gente só faz a disciplina bater no mesmo horário. Por exemplo, a minha disciplina, geralmente, coloco de quinta-feira, aqui de quinta-feira de manhã, porque a minha colega da França dá a disciplina dela de quinta-feira à tarde. Ou seja, se a gente quiser colaborar ali durante 4, 5, 6 semanas, a gente consegue, porque as nossas disciplinas são no mesmo horário. Porque nós já temos um combinado prévio sobre isso. Então, algo para vocês pensarem também de como implementar isso na pós-graduação. Esse professor de fora, né, pode aparecer ali como um professor convidado da disciplina, eu acho que isso é importante para o programa de pós-graduação também. E vocês já têm parceiros internacionais. É uma boa maneira de começar também na pós-graduação, com os parceiros internacionais que vocês já têm, fazendo esse tipo de colaboração em disciplinas que vocês já ministram, né? Esse aqui é uma disciplina que a gente tinha na nossa Aliança Global, que foi entre Estados Unidos, México e Brasil, né? E os alunos, então, estudaram essa questão do ecossistema, da biodiversidade, em conjunto. E um dos trabalhos, o trabalho final que os alunos tiveram que fazer, foi muito interessante, que eles tinham que formular um projeto de pesquisa em conjunto, um aluno do Brasil, um do México e um dos Estados Unidos. Então, eles tinham que discutir como é que funcionam as agências de fomento nos 3 países, como é que se faz um projeto de pesquisa nos 3 países. Isso foi muito importante para eles, para olhar, né, para essa construção desse projeto, já pensando numa parceria internacional. E também para um começo de networking, né, já estavam fazendo um networking ali, nessa disciplina. E na próxima, foi uma outra disciplina que a gente fez com a Colômbia, pode passar para o próximo, que foi feita, então, com 2 universidades na Colômbia, e, novamente, as aulas foram dadas em conjunto. Aqui, os nossos colegas, os nossos parceiros da América do Sul, fica muito fácil. A diferença de fuso horário é 1 hora, 2 horas. A gente tem que também aproveitar isso, né? Às vezes a gente quer querendo colaborar lá com o Japão, que vai ser a diferença super complicada. Vamos tentar procurar coisas aqui que facilitem, né, para a gente, para os nossos alunos, para a gente conseguir fazer o síncrono, porque o síncrono nem sempre é fácil de fazer. Mas na pós-graduação tem sido tudo muito síncrono. Então, essas disciplinas, elas caminharam juntas,
tanto aqui na Unesp quanto lá na Colômbia. Pode passar. Meu tempo está acabando. Quem que está marcando o tempo? 15 minutos? Tá bom. Bom, só para colocar assim, o que os alunos dizem? A Ana Luísa também já falou sobre isso, né? Os alunos gostam, gente. Eles ficam com medo, vocês podem ler aqui, né, que eu faço questão de trazer essas duas falas, para mostrar como eles enxergam que essa é uma experiência enriquecedora para eles, mas que, claro, que eles chegam com medo. Chegam, né? No início eu estava ansiosa, quem não estaria? Eu vou conversar com alguém que está em outro país, não sei nem quem essa pessoa é, como é que eu vou conversar com ela? Então, é muito importante que os professores criem um safe space ali, que os professores estejam bem conectados com o planejamento, né? Criem um espaço falando para o aluno, olha, é uma experiência nova, eu sei, mas eu vou te dar o suporte, e lá do outro lado eles também têm suporte. Porque daí, depois que passa esse nervosismo com o quebra-gelo das primeiras semanas, realmente a gente percebe que os alunos eles entendem o impacto de uma experiência como essa para a formação deles. Pode passar. Aí a questão da comunicação que eu já falei, vamos fazer uso, né, da comunicação, olhar para a comunicação de uma maneira mais ampla, fazer uso da intercompreensão português e espanhol. Muitos recursos, hoje tem recursos na internet, né, vastos. Eu fiz uma pesquisa uma vez com os professores, foi 2020 ou 2021, perguntando para eles e para os alunos que recursos que eles usavam. E naquela pesquisa, naquela época, muitos usavam o Google Tradutor. Eu preciso refazer essa pesquisa, porque eu tenho certeza que hoje vai sair muito inteligência artificial. Eu queria saber o que eles estão usando. E devem estar usando coisas que nem a gente conhece, né? Vamos lá. Aí, então, essa foi a pesquisa que eu fiz. Na época, eu queria saber quais eram os desafios e as estratégias, né? Os desafios, claro, de dificuldade, sempre com a compreensão e produção oral, né? Que é listening e speaking. E a terminologia da área. Uma das sugestões que eu sempre dou aos professores, e aí a Ana Luísa, que trabalha com terminologia, pode até depois falar um pouco melhor sobre isso, a terminologia da área ajuda. Se o aluno vai chegar para fazer essa colaboração, se ele já se preparar, conhecendo a terminologia específica da área na língua estrangeira, isso ajuda ele a se comunicar. O professor precisa saber isso? Isso pode ser parte da tarefa que os alunos vão fazer. Por que os alunos não podem buscar essa terminologia em outra língua antes da gente iniciar? Isso pode ser uma das tarefas que os alunos vão fazer, né? Então, a questão da divisão dos grupos também. Como é que os professores faziam? Eles dividiam o grupo, colocavam um aluno mais proficiente ali naquele grupo para ajudar o grupo, porque nem todo mundo no grupo precisa fazer a mesma coisa, né? Também alguns professores começavam a dar aulas em língua estrangeira antes de interagir com os alunos de fora. Outros identificavam líderes com maior proficiência, uso de diferentes semioses no planejamento, muitas figuras, falar para os alunos postarem figuras, né, trabalhar com imagem. Imagem fala mais que 1000 palavras, né, então pensar outras semioses que podem ajudar a comunicação, o uso do Google Tradutor, como eu falei para vocês, e a intercompreensão português e espanhol. Vou refazer essa pesquisa, vou ver o que eles estão usando hoje. Ok? Aí trago os resultados para vocês futuramente. Pode passar. Bom, isso aqui é rapidamente também para mostrar aquilo que eu falei no começo. Quando a gente estava pensando em mobilidade, outgoing na graduação, né, incoming na graduação, veja o que aconteceu na pandemia na Unesp. Claro, em todas as universidades. Caiu. Olha o que aconteceu com o Brave. Foi aí que o Brave tomou força, ganhou fôlego, né? Porque não havia mobilidade física e os professores realmente abraçaram essa ideia. Depois da pandemia, voltou a números normais. Eu digo para vocês hoje que a gente tem números normais de 30, 40 projetos por ano, né? Do Brave acontecendo regularmente, mais gente já fazendo planejamentos, sempre para o próximo semestre. Pode passar. Esses são alguns dos números, né? Então, nós já tivemos cerca de 2.500 alunos que participaram em projetos como esse. A Unesp está em 24 cidades no estado de São Paulo. E nós temos 34 unidades nessas cidades. Então, 31 das nossas 34 unidades já tiveram pelo menos um projeto Brave. E já teve Brave nas 24, antes era 23. Acho que uma das cidades que estava faltando agora teve. Então, já temos quase 100 professores envolvidos, né? E mais de 150 projetos com 24 diferentes países e mais de 70 instituições. Às vezes, alguns professores fazem também em trios, né, com 2 instituições de fora, então, por isso que a gente tem, às vezes, um número maior ali.
Bom, aí eu vou mostrar para vocês, então, algumas das estratégias, né? Como é que a gente tem feito para informar a comunidade sobre o Brave? Sempre informar de diferentes modos. Nós fizemos um trabalho como esse de apresentação do Brave, como eu disse para vocês no começo, em 2017, quando a gente estava começando. Depois outros workshops online, porque você precisa falar mais, você precisa falar sempre, você precisa ir trazendo para a comunidade o que é, né, o que isso representa. Fizemos cursos de formação de professores. Alguns dos nossos professores fizeram cursos online com instituições de fora. E no ano passado, nós ministramos 2 cursos para os nossos professores com instituições daqui do Brasil também, em conjunto. Nós fizemos um com a Estadual de Maringá e outro com a Federal de Goiás e com a Federal do Espírito Santo. Esses cursos foram online e nós colocamos os professores para aprender sobre intercâmbio virtual e, ao mesmo tempo, vivenciar o intercâmbio virtual. Era como se eles fossem alunos, para eles entenderem como é que funcionariam as tarefas do intercâmbio virtual. Eles tiveram quebra-gelo, né, aquela atividade de exploração de elementos culturais, a atividade principal. Então, eles vivenciaram, e aí depois fica mais fácil tentar achar um parceiro para esse professor, ele já sabe mais ou menos como que aquilo funciona, né? Então, essa é a rota que eu sigo na Unesp, tentando sempre formar ou informar os professores dessa forma e aí buscar parceiros. A gente auxilia na busca de parceiros, no planejamento, né? Há um reconhecimento das ações, um reconhecimento como uma forma de ação de internacionalização. Vou deixar para o Celso falar sobre isso depois, né? Sobre a planilha e como que a atividade de internacionalização é reconhecida. E há um registro no histórico escolar dos alunos. Isso foi um ganho que a gente conseguiu também, uma luta a partir dos documentos que a gente criou, né? Você mencionou hoje, Bayard, os documentos que a gente criou. A partir de toda essa legislação, a gente conseguiu colocar no sistema. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que é o próximo slide. Não, desculpa, antes do próximo slide, pode pôr no próximo. Só para mostrar como que o Brave nos ajudou a atingir países com os quais a gente, às vezes, não tem mobilidade, né? Então, veja, com a Noruega, Moçambique, Honduras, aqui do lado de cá, né? Eu acho que é super interessante a gente olhar Angola, né, que a gente está conseguindo, com o intercâmbio virtual, abranger um espectro maior de colaboração em países pelos quais a gente, às vezes, não olha. Né? Então, a gente precisa ampliar, abrir os nossos horizontes, e isso tem nos ajudado. Né? O intercâmbio virtual tem nos ajudado. Pode passar. Bom, acho que uma das coisas que vocês têm que pensar, que a gente veio aqui para isso, né, hoje, para pensar, para refletir, ajudar vocês a pensarem, então, primeiro, né, compreender as necessidades e as potencialidades da instituição. Por que implementar isso daqui? Por que implementar o intercâmbio virtual? O Brave, vocês podem ter um Brave aqui. Quais são as condições atuais em relação aos recursos humanos, financeiros e estruturais, e como será o reconhecimento das atividades? Eu não vou discutir isso agora, à tarde também nós vamos ter um workshop, que nós vamos discutir algumas dessas questões, né? Mas só para colocar como uma sementinha para pensar. O Bayard já está com as ideias dele, já tem uma coordenadora, mas acho que é importante os professores também se envolverem nessa construção, né, desse programa. Por quê? Como que a gente faz? Né? Quais condições e como vai ser o reconhecimento? Aí eu acho que o reconhecimento está na próxima. Vamos ver. Desculpa, não está, ficou anunciando, ele não aparece. A oportunidade de cursos de formação para os professores é importante também. A resolução que nós temos, que Bayard já falou que vocês também fizeram uma resolução aqui. O reconhecimento dessas atividades nos históricos, e nós temos uma página dedicada ao Brave, que depois também vocês podem visitar e ver. Na nossa página nós temos exemplos de disciplinas e várias informações, links importantes para outros materiais, né? Vídeos também, que podem ser importantes para entender o projeto. Vamos ver o próximo. Essa é a resolução, vocês já têm uma também, pode passar. E essa resolução nos permitiu fazer uma mudança no nosso sistema. Então, dentro do nosso sistema de graduação e de pós-graduação, vocês também têm um sistema aqui, né? Nós temos uma tela de oferecimento de turma, que está escrito lá o nome do docente, qual que é o horário, o programa da disciplina, papapá. E hoje ela tem uma aba Brave. Nessa aba Brave está escrito participante do programa Brave de intercâmbio virtual, sim ou não? Se marcar sim, se a pessoa lá da seção técnica da graduação, da pós-graduação marcar sim, abrem-se 3 janelinhas para se colocar o nome da disciplina no exterior, o nome da universidade no exterior e o país. Então, isso fica registrado para o docente que, naquela disciplina que ele deu, ele teve uma colaboração internacional. Na disciplina. Na disciplina tal, da universidade tal, desse país.
ok? E aí, como é que isso aparece depois, no próximo? No histórico do aluno de graduação, veja aqui embaixo, ó, disciplina, código tal, fenômenos de transporte, ministrada no primeiro semestre de 21, cursada como componente de intercâmbio virtual no programa Brave, em parceria com a disciplina Transport Phenomena da Universidade Veracruzana, no México. Então, no próprio histórico escolar do aluno, está marcado que ele teve uma atividade de internacionalização em casa dentro de uma disciplina com um elemento de internacionalização, o que é importante também para o aluno. Além do trabalho dele, de tudo que ele aprendeu naquela disciplina, isso está registrado no histórico dele. Então, fica registrado para o professor, fica registrado para o aluno. No próximo é um histórico de pós-graduação, nesse caso a pessoa fez 2, ó, veja, ela teve 2 disciplinas, né, com as 2 com a França, na verdade. Né, ali, então, está marcada toda a nota, coisa lá em cima, e nas observações a gente tem isso. O professor ficou marcado lá na disciplina do professor e ficou marcado também no histórico dos alunos. E aí, passando... Bom, o que é importante? Que é importante pensar, então, nessa formação continuada dos professores, cursos de línguas estrangeiras, cursos sobre intercâmbio virtual. Né? O SUNY Coil Center dos Estados Unidos tem cursos. Esses cursos têm custos, então, claro que tem que se ver cada contexto, como que isso pode acontecer ou não dentro da universidade. A DePaul University é uma universidade em Chicago, também nos Estados Unidos, que tem um trabalho forte nessa área. Eles chamam, não chamam de COIL, elas chamam de GLE, Global Learning Experience. E muitos dos nossos professores fizeram o curso online deles, que é um curso muito bom também. Né? Então, nós iniciamos a formação dos nossos professores lá atrás com esses cursos. Tá? Depois a gente criou o nosso próprio curso. Participar também de conferências especializadas, como a Ana Luísa já tinha colocado, o IVEC, a International Virtual Exchange Conference, é uma conferência que já está na sua 6ª ou 7ª edição, né, que justamente, ela congrega coordenadores, professores, todas as pessoas interessadas em intercâmbio virtual. Então, uma conferência excelente para você ver ali quem está fazendo, como está fazendo, e ampliar as suas conexões e o seu networking. Ela foi no Brasil no ano passado, não sei se vocês, nós que organizamos, a Unesp e a FAUBAI, nós organizamos essa conferência em 2023 em São Paulo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas ela ocorre um ano presencialmente e um ano online. No ano passado foi online, agora esse ano vai ser na Grécia. Né? Então, é interessante participar dessa conferência. E também tem o Latam COIL, que é Latin American COIL, que é um grupo latino-americano de COIL. Eles também têm uma conferência que ocorre todo ano online. Ela é muito mais acessível, essa conferência, digamos assim, um lugar, também um ponto de encontro bom para conhecer pessoas interessadas nessa modalidade, né, de metodologia ativa. Pode passar. Acho que é importante agora pensar na divulgação, então, do conceito para a comunidade. Hoje já é um primeiro passo que vocês estão dando. Acho que é a expansão agora desse conceito. Né? Discutir também estratégias com as câmaras, com os órgãos colegiados, levar isso, né, para as pró-reitorias. Na Unesp, foi um trabalho forte que partiu da pró-reitoria de graduação. Né? Acho que isso é importante, o Celso vai falar mais sobre isso, mas acho que a importância tanto do bottom-up como do top-down também, do apoio que pode ser dado para isso acontecer. Contar com as experiências do que já fizeram. Pode ter gente, deve ter gente. Primeira coisa, fazer um mapeamento. Deve ter gente na UFSM fazendo isso. Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Mostrar para os outros, né, esses exemplos também dos colegas, e aí ir arrebanhando outros. E dar publicidade às atividades já realizadas na instituição. Pode passar? Isso aqui é só o curso então, que a gente fez sobre intercâmbio virtual no ano passado, né, como eu já falei para vocês, com a UEM, a UFES e a UFG. Pode passar? A nossa página do Brave, que é facinho. Se vocês colocarem na internet unesp.br/Brave, vocês acham a nossa página. A gente tem essa e tem uma página em inglês também. E esse é um livro que eu e Celso editamos, que conta a experiência do Brave lá de trás, quando o Brave nasceu. Né, Celso? Depois não sei se você vai falar sobre o livro, mas como que o Brave nasceu na Unesp. Ele tem capítulos diferentes explicando a gênese do Brave em 2018, e com também alguns exemplos dos professores do que foi feito. Esse livro está disponível no nosso repositório da Unesp, ele pode ser baixado gratuitamente. Nesse link, vocês têm aqui, né, os meus slides, depois vocês podem compartilhar com as pessoas. Ok, e o último slide. Nós também fizemos uma série de vídeos que se chama Unesp pela Educação Global.
para difundir essa questão da necessidade de pensar a educação de uma forma global, de se expandir as paredes de sala de aula para esse contato intercultural, internacional. Então, ele tem uma série de entrevistas com especialistas do mundo todo, que falam não só de intercâmbio virtual, mas da internacionalização também de uma forma mais ampla. Vocês podem assistir esses vídeos no nosso canal do YouTube, né? E também vai ter alguns depoimentos de professores, de alunos que trabalharam com perfil, principalmente dos alunos. É bom a gente ouvir os alunos também, né? A Ana também falou que não teve como trazer hoje alguns depoimentos, mas eu acho que é importante a gente olhar para a forma como os alunos relatam as suas experiências, e aqui nesses vídeos vocês podem ver isso. E eu acho que esse era o meu último slide. Muito obrigada. Desculpa se eu falei muito, gente.